E a gente vai olhar hoje para 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 13 a 17. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vamos orar? Pai, a Tua palavra está aberta nesse momento e nós pedimos que o Senhor nos ajude a continuar adorando o Senhor em espírito e em verdade, através da pregação das Escrituras. O Espírito Santo age no meio do Teu povo, traz arrependimento, quebrantamento, alegria, instrução na justiça, para que o nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, seja exaltado. A gente pede que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e atraia a Cristo aqueles que ainda vivem sem esperança nesse mundo. Esse é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Felicidade e santidade sempre andam juntas. A gente viu isso no domingo passado. Mas tem um terceiro ingrediente da vida cristã que forma um trio inseparável com a felicidade e a santidade. Esse ingrediente é o sofrimento. Vocês já repararam como que a Bíblia fala de sofrimento o tempo todo? O tempo todo. Jesus e os apóstolos assumiram que o sofrimento na vida cristã não é a exceção, mas a regra. Eles viveram e pregaram dessa forma. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo 3:12, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele fez uma declaração. Mas existe felicidade e santidade em meio ao sofrimento e à perseguição para o povo de Deus. Essa passagem tem instruções práticas, como a gente deve lidar com a oposição, sofrimento, perseguição, injustiça, maldade. Como que a gente lida com essas coisas aqui nesse mundo e vive de uma maneira digna do Evangelho. Então você, como um peregrino, exilado nesse mundo que anda em rebelião ao Senhor, como que você deve lidar com esses temas importantes da vida cristã? Pedro vai falar aqui de contentamento, medo e testemunho. Contentamento, medo e o testemunho. Então, primeiro, ele começa contentamento. Você, peregrino, precisa se lembrar que o seu contentamento não é anulado pelo seu sofrimento. O seu contentamento não é anulado pelo seu sofrimento. Quando a gente lê o versículo 13 fora de contexto, pode dar a impressão que Pedro está falando que quando a gente pratica o bem, geralmente ninguém vai tratar a gente mal.
Pode dar essa impressão. Versículo 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Parece que ele está falando que nessa vida, quando você pratica o bem, as pessoas não vão devolver o mal a você, porque elas estão recebendo o bem de você. Então pode dar essa impressão. Você pratica o bem, então você não vai ser tratado mal, você não vai ser maltratado. Isso, muitas vezes, é verdade. Mas eu entendo que não é isso que Pedro está dizendo aqui, nesse versículo. Ele está nos dando uma verdade mais profunda e mais poderosa do que essa. Eu vou ler a partir do versículo 12, de novo, vou ler o 12 e o 13 juntos e fica mais claro o que Pedro está falando. Vamos ler de novo, a partir do 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, e quem há de maltratá-los? Quem há de causar algum mal a vocês, se vocês forem zelosos na prática do bem? Olha o que ele está dizendo. Quando você é zeloso na prática do bem, isso prova, isso é uma evidência de que você pertence ao Senhor, de que a sua fé é verdadeira. Quem está unido a Cristo é zeloso na prática do bem. E se isso é verdade, os olhos do Senhor estão sobre você e você vai receber uma herança eterna, você vai viver para sempre com o Senhor. Então, quem que vai causar um mal eterno, um mal verdadeiro que pode arrancar você dessa realidade? Você que é zeloso de praticar o bem, pertence a Cristo e vai para a glória. É isso que Pedro está dizendo aqui. Quem pode tirar a herança de vocês, que Cristo conquistou? O que Pedro está fazendo aqui é exatamente o que Paulo fez em Romanos 8. Lembra, o apóstolo Paulo perguntou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um monte de gente é contra nós. Várias pessoas são contra os cristãos. Mas qual que é o ponto de Paulo? Se você tem Deus do seu lado, quem que pode ser contra você ao ponto de arrancar de você Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Resposta: nada, ninguém. Ninguém pode separar você do amor do seu Senhor. Então, nesse sentido, ninguém pode causar mal a você. Agora, isso não significa que o caminho até a glória é confortável. Olha o versículo 14. O caminho não é confortável. Todavia, Pedro assume que a gente vai sofrer. Mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Quem pratica a justiça vai sofrer. Mas ele diz que quando isso acontece, você é um abençoado, bem-aventurado, você é uma pessoa feliz. Agora, ele não fala por que você é feliz. Ele não está falando por quê, ele só declara. Se isso acontece, você sofre por causa da justiça, felizes, vocês são bem-aventurados. Ele não está falando por quê. Ele não fala o porquê, porque ele acabou de falar o porquê antes. Ele já deu a razão antes, então ele não repete. A razão é o que ele falou no versículo 9. A bênção que você vai receber por herança. Versículo 12, os olhos do Senhor estão sobre você. Por isso que vocês são felizes. Porque Deus está com você agora e você estará com Deus para sempre. Que bem-aventurança maior existe do que ter Deus como seu Deus? O contentamento de vocês não é anulado pelo sofrimento de vocês. Nunca, nunca. O cristão é bem-aventurado. Não depois do sofrimento, não apesar do sofrimento, mas no sofrimento, durante o sofrimento. E o Novo Testamento chega ao ponto de dizer, por causa do sofrimento, por causa dos efeitos espirituais do sofrimento no seu coração. Por causa disso você é feliz, bem-aventurado. Que outro povo na terra pode dizer isso? No meio do sofrimento. O Senhor Jesus, Sermão do Monte, usou a mesma palavra. Ele disse, bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem,
porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se você demonstra sua fé no trabalho, na sua casa, sua família, onde você estuda, e existe algum tipo de injustiça, maldade praticada contra você, eu quero dizer que você está em boa companhia. Isaías, Jeremias, todos os profetas, todos os apóstolos, sem exceção, nenhum deles deixou de sofrer. E o seu exemplo maior, o seu Senhor e Salvador, Cristo. Jesus está dizendo que a verdadeira alegria não está na prosperidade, mas está na fidelidade. Quando você é fiel ao Senhor em meio à provação, ao sofrimento, o Senhor Jesus declara: bem-aventurado você é. Você recebeu graça do Senhor para sofrer pelo nome que está acima de todo nome. Que privilégio é a gente carregar para a eternidade essa bênção de ser insultado por causa do nome do nosso Rei. Está dizendo, a nossa tentação é ficar triste, mas o Senhor Jesus fala, não é para você ficar triste, é para você ficar feliz. Não com a dor do sofrimento em si, mas o que ele produz em você nessa vida e na vida por vir. Sua recompensa é grande nos céus. O Senhor Jesus disse isso. Então, meu irmão amado, lute contra a tentação de quando você está sofrendo, você achar que Deus não está amando você. Por isso que está acontecendo isso comigo, Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, minha vida ia ser mais tranquila. Por que tanta dificuldade? Não, o amor de Deus não está relacionado ao quão difícil é a sua vida aqui. Na verdade, é o contrário. O Senhor Jesus está dizendo que você deve se alegrar, você está recebendo uma bênção. Quando você sofre pelo nome dEle, sua recompensa maior está garantida. Senhor Jesus Cristo, você é um abençoado. Nossa felicidade não pode estar na ausência de sofrimento. Essa é a felicidade pagã, não é a felicidade cristã. A felicidade cristã não está na ausência de sofrimento, mas na presença de Deus. E é por isso que esses benditos cristãos sofrem, mas são alegres. Ninguém pode arrancar essa alegria deles. Você é um bem-aventurado, meu irmão. Seu contentamento não é anulado pelo seu sofrimento. As pessoas planejam o mal, mas Deus intenta o bem. Foi isso que José disse para os seus irmãos, isso é verdade para você também. Segunda experiência, depois do contentamento, segunda experiência que todos nós temos que lidar é com o nosso medo. A gente precisa lidar com medo. Olha o versículo 14. E a chave para você lidar com medo é a seguinte. Antes da gente ler o versículo. O seu temor a Cristo anula o seu temor às criaturas. O seu temor a Cristo anula o seu temor às criaturas. Olha o versículo 14. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Essa experiência do medo é uma experiência universal. Todo ser humano experimenta o medo frequentemente, o tempo todo. A gente precisa lidar com o medo. O medo entrou no coração humano junto com a serpente que se infiltrou no jardim do Éden e com ela o pecado. Junto com o pecado entrou o medo no nosso coração. Antes, Adão e Eva corriam em direção a Deus para falar com Deus e ouvir a Deus. Era assim que eles viviam. Mas quando entra o pecado no mundo, a reação muda. Vocês lembram lá em Gênesis 3? Depois que eles comeram do fruto proibido, eles passaram a fugir do Criador deles. Deus pergunta, Adão, onde você está? Resposta de Adão, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Que tragédia. Medo. O medo faz parte da nossa experiência de vida aqui. A gente tem medo de escuro, a gente tem medo de barata, a gente tem medo de avião, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de perder alguém, a gente tem medo.
A gente tem medo do que as pessoas vão pensar sobre nós. A gente tem medo. A lista não tem fim. Sentir medo é uma experiência universal. Agora, Pedro está falando aqui nessa passagem de um medo específico. É um medo específico que ele está falando. E ele está citando Isaías 8, a passagem que a gente ouviu aqui no culto. E no contexto de Isaías 8, o medo que o povo de Israel estava sentindo era o medo do reino do norte se associando com outras nações para invadir Judá, o reino do sul. Então eles estavam com medo do que as pessoas podiam causar a eles. Esse era o medo. O que essas pessoas podem causar a nós? Eles tinham medo dos outros. Então, o que Pedro está fazendo aqui é encorajando a gente a não temer as pessoas, não temam os outros. Almeida traduz o versículo 14 aqui como não temam as ameaças deles. Não temam a eles, a ameaça que eles podem causar a vocês. E as razões para o seu contentamento são as razões para a coragem que você deve ter para não temer. As razões são exatamente as mesmas. Os olhos do Senhor estão sobre vocês. Os ouvidos do Senhor estão atentos às orações de vocês. A bênção de vocês de receber Cristo, a glória, é certa. Então, não tenham medo. Eles não podem arrancar isso de vocês. Não podem. Vocês não precisam temer. E a gente acredita nisso. Você não acredita nisso? Você acredita. Você acredita no céu, que Cristo veio, morreu por você, que se você morrer, você vai viver com Ele para sempre. Você acredita nisso. Mesmo assim, a gente sente medo. A gente crê que isso é verdade, mas a gente continua sentindo medo, não é verdade? A gente crê que é um estado glorioso, alegria plena, espera por nós quando a gente morrer. A gente tem certeza disso, não todos, mas vários de vocês. E se não é a sua certeza ainda hoje, você pode ter essa certeza quando você olha para Cristo na cruz morto no seu lugar. Você crê nisso, mas apesar de crer nisso, você luta com medo. Todos nós, a gente luta com medo. A pior coisa que pode acontecer a alguém nessa vida é morrer. Você perde tudo. Só que quando você morre, você recebe o melhor. Cristo, livre para sempre do pecado, experimentar essa comunhão com o Senhor. Você crê nisso, você sabe que isso é verdade, mas apesar disso você sente medo. Nós sentimos medo. Por quê? A gente se identifica com aquele homem, lembra lá do Evangelho de Marcos? O Senhor Jesus pergunta se ele crê, ele fala, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Não é a nossa experiência? Eu creio tudo isso, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Nossa fé é verdadeira, você que está em Cristo, a sua fé é verdadeira, mas a sua fé verdadeira não é perfeita. A sua fé é genuína, mas ela ainda está completa. E por causa disso, você luta com o medo. Esse é o nosso combate. Esse é o nosso combate. Não contra as pessoas que maltratam a gente, não. Contra os espíritos malignos e nossa falta de fé. É aí que a batalha é travada. Essas manchas que restaram no nosso coração, mesmo aqueles que pertencem ao Senhor. Agora, qual que é o antídoto para o veneno do medo? Como você controla o medo que está controlando você? Como? O Espírito Santo nos ajuda a lutar contra esse medo. E olha a continuação do versículo 15. Quer dizer, o final do 14, versículo 15. Não fiquem amedrontados, versículo 15. Antes, é assim que a gente luta contra o medo. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Nós combatemos o temor com temor. Você luta contra o temor a qualquer coisa da criação com o temor a Cristo. Nós combatemos o medo do que outras pessoas podem causar a nós com esse medo santo que a Bíblia chama de temor do Senhor. Temor
a Cristo. E esse princípio aqui que Pedro está colocando vale para todos os tipos de medo, todos os tipos de ansiedade, temores, todos, sem nenhuma exceção. A maneira como a gente lida com temor é com temor. Temor a Cristo. O que é santificar a Cristo como Senhor? É reconhecer. Ele já é Senhor. Ele é Senhor de tudo. Mas santificar Cristo, temer a Cristo, é reconhecer que Ele é aquele que governa tudo o que acontece no universo, na sua vida. E não só isso. O temor tem mais. Santificar Cristo tem mais. É você reconhecer que Ele é um Senhor de amor e que Ele é bom. Que Ele é um Senhor de amor e que Ele é bom. E a partir desse reconhecimento, você vive como se isso fosse realmente verdade com a ajuda do Espírito Santo. É isso que é santificar a Cristo. É ser controlado por Ele no seu coração. Temor está relacionado a controle. É isso que é o medo. Não é isso que o medo causa no nosso coração? O medo controla o nosso coração, ele controla as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Medo está relacionado a controle. Então, quando nós somos controlados por Cristo, os outros controles dessa criação são enfraquecidos. O temor a Cristo traz vida. Eu vou repetir aqui a definição, a melhor definição que eu já ouvi do temor do Senhor. Um pastor puritano lá na Escócia, século XVIII, chamado João Brown, ele deu essa seguinte definição do temor ao Senhor. Ele diz, abre aspas, temer a Deus é dar mais valor aos sorrisos de Deus do que aos sorrisos dos homens. E dar mais valor aos olhares de reprovação de Deus do que aos olhares de reprovação dos homens. Excelente definição. É isso que é santificar Cristo como Senhor, temer a Cristo como Senhor. A gente precisa de ajuda. O Senhor nos ajuda a temer mais, ser controlado mais e mais por Cristo. Agora, como então? Como na prática, o que a gente pode fazer para crescer nesse temor ao Senhor? O que a gente pode fazer? Se o temor está relacionado a quem controla o meu coração, aonde eu estou buscando segurança, então, povo de Deus, ouça isso é muito importante. Você cresce no temor a Cristo, estando cada vez mais seguro no amor de Cristo. É assim que você anula, mortifica, esmaga outros temores. Segurança em Cristo. Se eu estou seguro no amor dele, que Ele é soberano, que eu pertenço ao Senhor Jesus. Ele não tira os olhos de mim para nada. Não tem nada que as pessoas possam fazer para me afastar dele. Então, quem pode causar algum mal verdadeiro, eterno, permanente em mim? Ninguém. Então, eu não uso mais as pessoas como a minha segurança, mas eu começo a amar as pessoas de verdade. Porque eu já estou seguro. Eu já pertenço ao Senhor para sempre. Então, agora eu estou livre para amar elas de verdade, independente do retorno que eu vou receber delas. Isso tem implicações enormes no nosso casamento, na igreja, no mundo. O poder que as pessoas têm sobre mim é enfraquecido quando a segurança que eu tenho no amor de Cristo é fortalecida. E o amor de Cristo não é um amor qualquer. Não é um amor que tem boas intenções, mas não pode fazer nada. Não é esse o amor de Cristo. Não é que ele queria fazer muita coisa na sua vida, mas não pode. O amor dele é soberano, é um amor divino. Se ele deseja alguma coisa, ele vai fazer o que ele quer. Sempre. Quem pode segurar, impedir o braço do Senhor dos Exércitos? Ninguém. Então, se ele escolheu me amar, ele vai nos amar até o fim. Então, a segurança da presença de Cristo é o que aumenta nosso temor, nosso controle, né? Somos controlados por Cristo e isso reduz os outros temores. Não sei se você já ouviu a história da filhinha que estava andando com o pai dela, os dois andando, a filhinha e o pai, e eles se perdem. E o pai pergunta, filha, você sabe onde você está? E a filhinha sorri, olha para ele e fala, não, papai.
filha, você sabe o caminho de volta para casa? E ela sorri de novo e fala, não, papai. Filha, você não está com medo? Ela sorri de novo e fala, não, papai. Aí o pai fala para ela, você é uma menina corajosa. E a filha olha de novo para o pai e disse, não, papai, eu não preciso ser corajosa. Eu estou com você. Você está comigo. Não precisa ter coragem. Mas quem está do seu lado? Seu pai. Celeste, o todo-poderoso do universo. A gente não precisa ter medo. Coragem não flui de você. Flui do céu. Porque você está seguro no amor do Pai, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Porque Ele vive. Você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos de quem? O meu Jesus. O meu Jesus que vivo está. Contentamento, medo. Agora a terceira experiência, realidade da vida cristã que a gente tem que experimentar aqui, viver num mundo hostil ao Evangelho, é o nosso testemunho. Testemunho, você é um mensageiro da esperança. Olha a continuação do versículo 15. Você é um mensageiro da esperança. Versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Se tem uma coisa que esse mundo precisa, é de esperança. Desesperadamente, eles precisam de esperança. Muitas vezes eles buscam, mas não sabem onde. Esse mundo precisa de esperança. E você é parte do povo que tem essa mensagem de esperança. O único povo, o único grupo que tem uma mensagem verdadeira, esperança verdadeira, que é maior do que essa vida. E você tem que estar preparado para falar da esperança do seu Salvador. Mas o que é estar preparado? O que é estar sempre preparado? Muitas coisas estão envolvidas nessa preparação, mas eu quero deixar uma coisa clara aqui com vocês. Estar preparado não é saber responder a todas as perguntas que os incrédulos têm. Não é isso que é estar preparado. Estar preparado começa com você primeiro, de verdade, experimentando o novo nascimento. Você tem que ter nascido de novo. Você tem que conhecer de verdade, não só na mente, não só reproduzir o evangelho que você ouviu, experimentar Cristo, saber que Ele está vivo sim, Ele é o meu Senhor. Começa assim a preparação. Então você explica, você fala o que Ele fez na sua vida. Mas você não tem que saber responder tudo. Ninguém sabe todas as respostas. Um bom exemplo aqui é o cego de nascença. O cego de nascença é um excelente exemplo. O Senhor salva ele, vem os fariseus. Imagina aqueles homens cheios de pompa, vestidos daquela forma, em grupo enorme, fazendo pressão num homem que nasceu cego. Fazem um monte de pergunta. Ele fala, não sei, tem muita coisa que eu não sei. Mas ele olha para eles e diz, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Ninguém nunca fez isso. Olha, quem que é esse homem? A preparação começa aí, experimentando a graça, e você conta de quem Cristo é. Evangelizar não é contar a história da sua vida. Não é isso que é evangelismo. Evangelizar é você usar a história da sua vida como um palco quase imperceptível para falar da história de Cristo, para falar do seu Salvador. Evangelizar é falar o Evangelho, não contar as peripécias da nossa vida. A gente não quer que as pessoas fiquem impressionadas com a gente, nós queremos que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso Salvador. É isso que é evangelizar, falar da razão, da esperança que existe em você, e essa razão é Cristo. Certo?
Mas tem um modo como você fala dessa esperança. Olha o que Pedro diz. 2 componentes que ele fala aí no versículo 16. Como? A gente fala da esperança, da razão da esperança que há em nós. Mas como a gente faz isso? Ele fala 2 componentes. O primeiro componente que ele coloca para a gente é a mansidão. Mansidão. Se você fica nervoso, irritado, agressivo com a pessoa que faz perguntas, até perguntas difíceis e quer colocar você na parede, e você fica nervoso, tenso, o que acontece é que você está empacotando a beleza da esperança com um embrulho ruim, o embrulho do pecado. E a pessoa que está ouvindo você vai parar de ouvir você. E ela vai ficar só reparando como que você está agindo de uma forma agressiva. Você perde ela. Por isso que Pedro fala, mansidão. Dê o seu testemunho com mansidão, não de maneira agressiva. Eu lembro uma vez que eu levei um amigo, não cristão, para uma reunião. Vários crentes ali. E está esse meu amigo, estou começando a estudar a Bíblia com ele. E os crentes ali. E tiveram 2 que começaram a discutir sobre uma interpretação de um versículo, se eu não estou enganado, era qual que foi o sentimento do pai quando o filho estava morrendo. Ele estava triste, alegre, deu uma discussão, começaram a ficar nervosos, começaram quase brigar um com o outro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Meu amigo ficou confuso. Falou, uau, o que está acontecendo aqui? Não foi um bom testemunho. A maneira como você fala do seu Salvador afeta a maneira como as pessoas ouvem também. É claro que as pessoas criam desculpas para não crer, isso é verdade. Mas o Senhor nos chama a fazer isso com mansidão. As pessoas assim ficam interessadas a nos ouvir. Agora, mansidão não é contrária à convicção. Você precisa ser uma pessoa convicta e mansa. Convicção e mansidão andam juntos. Não é que você não sabe nada e não existe verdade e o que a pessoa está falando está certo. Não é isso. Você é convicto, mas manso. Leão e um cordeiro ao mesmo tempo. Você é um leão com a verdade e um cordeiro com aqueles pecadores e aqueles que sofrem. Muito bem, esse é o primeiro componente. Segundo componente, olha a palavra que Pedro usa e tem um problema aqui na NVI. A NVI traduz essa palavra como respeito e dá a impressão que Pedro está falando mansidão e respeito, é como você deve agir com as pessoas. Mas eu entendo que não é isso que Pedro está falando aqui. Essa palavra respeito é a mesma palavra no original para temor. Medo é a mesma palavra. A Almeida, de novo, eu acho, acerta aqui. Pedro está falando, em relação às pessoas, mansidão. Em relação a Deus, temor. Você teme tanto a Deus, é tão controlado pelo Senhor. Olha o que ele fala no resto da passagem. A sua consciência com o Senhor é tão sensível que você faz o que Ele fala para você fazer. Você fala de Cristo, independente do que a pessoa vai fazer ou responder. Então, em relação às pessoas, mansidão. Em relação a Deus, temor. E quanto mais você teme a Deus, mais fácil vai ficando da gente se abrir e falar de Cristo, independente do que as pessoas como elas vão reagir. É ou não é? O Senhor incomoda você para abrir a boca. E vem o medo, vem aquele pensamento, depois outra pessoa vai falar de Cristo por ela. Não vai dar tempo. Vai ficar esquisita a conversa. Deixa para lá. É melhor ficar quieto. É ou não é? Vem na nossa mente. E às vezes a gente vai embora. A gente ouve essa voz mentirosa. O que acontece? Você fica triste. Você fica, Senhor, me perdoa, por que eu fiz isso? Eu tinha que ter falado, eu tenho a melhor mensagem do mundo. Satanás está me enganando, dizendo para eu ficar quieto. Não existe mensagem melhor, a única esperança, eu precisava abrir a boca, eu fiquei quieto. Perdoa, Senhor. Agora, se você, pela graça de Deus, abre a boca, fala de Cristo, e a pessoa é grosseira com você, eu não quero falar mais. Isso raramente acontece. Na minha pequena experiência, aqui no nosso país, muito raro, eu conto numa mão quantas vezes as pessoas foram agressivas comigo. Em geral, elas agradecem, obrigado. Boa parte não está preocupada com a vida eterna, mas elas ouvem, certo? Mas quando você fala e as pessoas são agressivas e você vai embora, o que acontece? Você vai andando nas nuvens, quebrantado porque a pessoa não creu em Cristo, mas feliz, Senhor, obrigado, o Senhor me deu graça. Eu abri a boca. Falei do meu Cristo.
trabalha no coração dela. A semente foi plantada. Não é verdade? Que o Senhor nos ajude a gente a abrir a boca e falar do nosso Salvador maravilhoso, com mansidão e temor ao Senhor. Esteja preparado. Algumas pessoas vão ouvir você, vão fazer perguntas, o Espírito Santo vai entrar no coração delas, quebrar a pedra existente, substituir por um coração de carne, elas vão até o Senhor, chorando, aos pés da cruz. Um destino foi mudado por toda a eternidade e Deus escolheu você, pecador. Olha isso. Você foi usado para mudar para sempre a alma, destino da alma de uma pessoa. Mas algumas pessoas vão ficar endurecidas. Olha o que Pedro diz. Algumas vão continuar endurecidas. O versículo 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito e temor, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados, humilhados, envergonhados de suas calúnias. Se isso acontece nessa vida aqui, se eles são envergonhados, humilhados nessa vida, existe a possibilidade desse ser um primeiro passo para eles serem convertidos e irem até a Cristo. Se isso acontece nessa vida, glória a Deus. Eles são atraídos pela beleza da esperança que eles veem em você, correm para a fonte dessa esperança. O Senhor usou você para abrir o coração de alguém. Mas, se isso não acontecer nessa vida, o que vai acontecer é que aqueles que falam maldosamente contra o bom testemunho de vocês, eles também vão ser humilhados. Eles também vão ser humilhados, não nessa vida aqui, mas por toda a eternidade. Essa palavra que geralmente, no Novo Testamento, é usada para falar do julgamento final. Talvez Pedro está deixando as duas possibilidades aqui em aberto. A salvação pertence ao Senhor. Qual que é o seu papel e o meu? A gente fala e ora. E o Senhor, é Ele que salva. Para alguns, o Evangelho vai ser aroma de vida. Para outros, cheiro de morte. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você é o bom perfume de Cristo. Agora olha o que Paulo fala. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Você é o perfume de Cristo. Sempre. Tanto entre aqueles que o Senhor está salvando, quanto aqueles que o Senhor não está salvando, os que estão perdidos. Para com estes, os perdidos, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Resposta, não nós. Senhor. Senhor, a Ele pertence a salvação e a glória. Povo de Deus, não vamos deixar Satanás enganar a gente, falando para a gente ficar quieto. Não precisa falar. Vai ser estranho você falar de Cristo agora. Vai soar muito piedoso, muito religioso. Mentira! Vai soar amor. Nada é mais amoroso do que você falar de Cristo para alguém. Nada. É a única esperança que eles têm. A única. E nós, a igreja, somos o povo que tem essa mensagem. A mensagem da esperança. Então nós oferecemos Cristo e o Senhor vai trazer. Faça isso com confiança. Ele vai trazer as ovelhas para os braços do bom pastor. Então, primeiro, o seu contentamento não é anulado pelo seu sofrimento. E segundo, o seu temor a Cristo anula o seu temor às criaturas. E terceiro, você é um mensageiro da esperança. E por último, agora Pedro termina esse trecho falando da soberania de Deus. Tudo isso acontece e o seu Deus soberano está no seu sofrimento. Não antes nem depois. O seu Deus soberano está no seu sofrimento. Versículo 17. Tem um porquê. Porque é melhor sofrer. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Não há nada de virtuoso em sofrer porque a gente está fazendo mal. Não existe nenhuma virtude nisso. Quem sofre porque foi preso por causa de algum crime não tem uma virtude nisso. Certo?
Isso é o que todos nós merecemos. Mas sofrer por fazer o bem, como o Senhor Jesus sofreu, isso é melhor. Esse sofrimento é o caminho para a nossa herança. E por isso que você não tem que ter medo do sofrimento, porque o sofrimento é o caminho para a glória. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então terei vitória. Irei à glória. Irei à glória ao meu Jesus que vivo está. Povo de Deus, o sofrimento na vida cristã não é a exceção, é a regra. Essa é a nossa expectativa, essa é a regra. A gente não tem que ter medo e nem perder a esperança, porque o nosso Deus soberano está antes, durante e depois. Você sofre debaixo do amor divino, o amor soberano de Deus. E se Jesus, o único que não merecia nenhum mal, aceitou sofrer o mal por amor a nós, como a gente não vai sofrer o mal por amor a Ele? Sermos fiéis a Ele, a proclamarmos com a nossa vida a nossa esperança no Senhor Jesus. Quando o seu coração ficar agitado, lembre-se, Salmo 46, 10. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado entre as nações, eu vou ser exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor está dizendo que a gente não precisa ter medo, mas a gente tem medo, Senhor. A gente tem medo, o Senhor sabe que nós somos pó. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nós cremos, então nos ajuda na nossa falta de fé. Fortalece a confiança do teu povo, no teu amor soberano, para que a gente possa abrir a nossa boca e falar de Cristo e Ele crucificado. Faz isso. Traz as tuas ovelhas para os braços do bom pastor. A gente ora no nome dele. Amém.